Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege, todo lance é decisivo. E é assim que ela conquista cada dia mais associados, com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. 0800 944 5000. Bem Protege, a proteção veicular que você confia. Então, pessoal, você está precisando de uma proteção veicular, está em busca de uma empresa que possui credibilidade, com serviço diferenciado e o preço especial, procure a Bem Protege. Lá, o seu veículo é protegido por todo o território brasileiro. Ligue no 3972-5000 e faça uma cotação. Agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro não vive bons momentos dentro de campo e nem fora de campo. E o meio-campo Lucas Romero falou sobre isso. Bem, o grupo está fechado, né? O grupo está sabendo que está numa situação ruim, que a fase não está bem, mas o que a gente tem que melhorar é na parte tática, técnica, dentro do campo. É bom que a gente tenha mais uma semana cheia para poder trabalhar, mas o que eu posso falar é que o grupo está fechado e sabemos que o problema é técnico, tático, né? Que é isso que temos que melhorar. Tá aí. O Lucas Romero coloca que o problema do Cruzeiro é dentro do campo, né? Uma coisa tática, enfim. Mas, CJ, você acha que, ontem a gente comentou muito sobre isso aqui, que essas coisas extra-campo também não podem estar afetando esse time do Cruzeiro ou não? Você acha que, isso aconteceu, só veio divulgar no domingo, não tem nada a ver, porque o Cruzeiro já tem mais tempo? Como é que você vê isso? Então, eu vejo o seguinte, você trabalha numa empresa, e aí no seu setor você está rendendo bem. Mas você começa a ver nos bastidores, nos corredores, você começa a sentir o clima externo que não está bom. E aí, de repente, estoura uma bomba. Você tenta, na medida do possível, se blindar naquele setor, fechar com o seu grupo e trabalhar. Mas cada um reage de um jeito. O jogador da frente vai reagir diferente do jogador do meio, o cara que é mais novo pode ficar com medo, o mais experiente pode largar para lá. Isso, Breno, pode estar afetando sim, mas eu acho que não é a única e exclusiva causa e nem a principal causa. Como jogador, o Lucas Romero e outros jogadores com quem eu tive a oportunidade de conversar, eu trabalhei no jogo do Cruzeiro Chapecoense e conversando com o próprio goleiro Rafael que saía lá, ele falou, cara, nós tivemos uma semana espetacular. A semana de treinamento foi muito boa. Aí chega aqui e as coisas não acontecem. Então, tem algumas coisas que os jogadores têm que preocupar muito mais que a parte externa, que é a parte tática e técnica, e o Romero tem que falar isso aí. Humano, hoje eu culpo única e exclusivamente humano. Porque foi um cara que eu elogiei muito, é um cara que tem um material humano muito diferenciado, nas mãos, é um cara que conhece muito, para mim é um dos melhores treinadores do Brasil, só que ele está produzindo muito pouco pelo muito que ele tem em mãos. Porque eu tentei um esquema diferente. Não vou tentar mais. 3 anos trabalhando de um esquema não pode ser jogado fora e a gente tem que pensar muito nisso. Acho que o Cruzeiro, uns jogadores não estão rendendo e o esquema tático do Mano não está encaixado. Mas você acha que não rende pelo Mano? Não é propriamente, talvez, pelo momento do jogador? Porque, por exemplo, o Rodriguinho chegou, ele estourou. Então, mas muito, o Mano de repente ele parou. Mas aí o Mano tem... O Cruzeiro não é um dos maiores elencos do país? Um dos melhores elencos, que tem muita opção? Então cabe ao Mano, Rodriguinho, segura aqui, porque o Thiago Neves está voltando, eu não vou jogar com 2 armadores, não funcionou o Rodriguinho e Thiago Neves, e eu vou mudar as peças. Quem tem que mudar as peças é o Mano. É o Mano que tem esse poder. Olha, fulano não está rendendo tanto como eu gostaria. Eu estou vendo aqui que olha, o Edilson não está rendendo. O Orihuela está machucado.
O Lucas Romero, mesmo que improvisado, é ele que eu vou bancar lá. Olha, o Henrique é um homem de confiança, mas não está dando conta dessa primeira volância. Vou substituir aqui, vou colocar mais um com ele, vou colocar o Lucas Silva. É o Mano que tem que fazer isso, é ele que tem que diagnosticar esse problema. Agora, Fred, olhando o Mano esse ano, o CJ falou aí dessa situação da convicção que ele tinha no esquema tático durante esses anos do Cruzeiro, a gente percebe que o Mano fez algumas mudanças radicais no pensamento dele. Sim. Que, por exemplo, quando o Ábila estava aqui, ele não queria ter um centroavante. Homem de referência. Sim. Aí ele, de repente, coloca o Fred como referência. O Lucas Romero, ele não queria que fosse o volante ao lado do Henrique. Ele sempre falou que não tinha essa situação, esse perfil. Ele começou a colocar o Lucas Romero lá. Ainda tem a situação de jogar com 2 meias. Aí no último jogo ele coloca 2 meias. Você não acha que, de repente, ele está querendo fazer uma mudança mais, assim, para poder ouvir mais o que falam e tentar sair? Porque nesse período também o Cruzeiro foi vencedor, mas não convencia. A torcida do Cruzeiro falava, pô, o time não joga bonito e tal. Será que ele não está em busca disso e a coisa não está dando certo? Eu acho que vai um pouco por aí, sim. O Mano, às vezes, tem se deixado levar, parece, pelas opiniões de torcida. Me dá essa impressão. Ou ele está, às vezes, com o crescimento das opções foi até negativo para o Mano, por incrível que pareça. O time, às vezes, a escalação rodou e não encontrou o time oficial. Alguns medalhões, a gente tem que lembrar aqui, tem momentos que você tem que tirar o cara mesmo. Não importa a folha de serviço que ele tem, o que ele já prestou para o Cruzeiro. Futebol, aquele velho chavão, é momento. O Henrique, muito bom, já fez muito pelo Cruzeiro. Tem momento que tem que sentar no banco, sim. Por que não? Edilson, a gente já falou aqui sobre os laterais. O treinador tem que ter essa capacidade de trabalhar o seu elenco e modificar o time, a estrutura tática do time, modificando peças também. E ele tem opção, né? Tem opção. O Ele Pedro tem Rocha chegou, muita opção. deu mais opção. Só que chegou o Pedro Rocha, Marquinhos Gabriel estava jogando muito antes da chegada do Pedro Rocha. Acho que a queda do Cruzeiro passa muito por isso. Exatamente. A contusão do Marquinhos Gabriel largou uma lacuna, um buraco. Ah, mas não é o melhor elenco? É, mas quem entrou não deu conta de fazer o que o Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel era garçom, Marquinhos Gabriel dava bola ao Fred, Marquinhos Gabriel definia, ele teve uma importância muito grande pelo lado esquerdo. Nem entendi porque ele foi sacado no último jogo. Exato, essa é uma das questões. Então, se você coloca o Marquinhos Gabriel e vai colocar a opção ou o Rodriguinho ou o Thiago Neves, nesse momento seria o Thiago Neves na minha opção, você pode dar uma nova formatação tática para essa equipe, mudando até pouco. Mas eu acredito que nesse momento seria necessário até mais mudanças do que, teoricamente, ele vai promover na equipe. O time do Cruzeiro era encaixado, Breno. Os jogadores que chegavam, que encaixavam no esquema, todo mundo, a gente comentava assim, ó, porque o time do Cruzeiro já tem um padrão de jogo. Os jogadores que chegam, que se adaptam. Parece que esse padrão dissolveu. E aí os jogadores que chegaram hoje estão assim, não, estou tentando me achar, estou tentando me encontrar. No último jogo, a entrevista coletiva do Mano foi muito lúcida, na hora que ele falou assim, eu coloquei muita gente para alimentar o Fred e consegui esconder ele. O Fred não conseguiu jogar de costas pro gol, não conseguiu fazer o pivô, não conseguiu definir. O Fred tinha 2 meias para alimentar, fora o Robinho e o Marquinhos Gabriel, e conseguiu não receber bola. Não, e outra situação que a gente começa a ver é que alguns jogadores, eles têm aquele momento no Cruzeiro, às vezes está no auge, aí de repente ele, dá uma travada. Então, a gente olha, o Thiago Neves teve um momento dele de decisão, aí ele começou a ser o cara definidor. Aí, de repente, parou. Aí veio o David. O David começou a ser aquele jogador, aí, parou, porque aí veio o Pedro Rocha. Aí o Pedro Rocha começou a ser o Pedro Rocha, aí veio mais. Tem vários jogadores que são protagonistas, mas em momentos separados. Não está tendo aquele conjunto funcionando junto, não é não, Filipão? Aí é muito trabalhado pela questão das lesões também, né? O Thiago Neves se lesionou, perdeu o início da temporada quase todo. O David, desde que chegou, tem esse histórico de lesões. Quando o David começa a pegar uma sequência, ele se machuca de novo. No caso do Pedro Rocha, a gente sabe da qualidade do Pedro Rocha, sabe quanto foi importante o Pedro Rocha no Grêmio, mas ele chegou no Cruzeiro vindo de futebol que não é tão competitivo, que treinamento do futebol da Ucrânia não é tanto, ele jogou muito pouco na Ucrânia, o treinamento é diferente, no Brasil se treina mais, se joga mais, então ele chegou fora de forma. O Pedro Rocha não se encontrou ainda desde a volta dele no Brasil, acho que por não estar adaptado ainda à volta do futebol brasileiro. Então aí, se o Pedro Rocha não está tão legal, segura o Marquinhos Gabriel, que é um jogador que rendeu no início do ano, é a opção de velocidade que o Cruzeiro tinha, e sem ele, perdeu essa opção de velocidade. O Mano gosta muito de jogar no contra-ataque, sem o Marquinhos Gabriel, perdeu muito essa opção. Então que o Pedro Rocha faça um trabalho mais físico, para que ele possa entrar no time do Cruzeiro e render como o Marquinhos Gabriel vinha rendendo. Bom, vamos dar uma passadinha então com a Ana Cláudia, para a gente pegar aí a primeira participação do pessoal de casa, Ana.
Olha só, o Fernando comentou aqui, por que não faz um lava-jato no futebol brasileiro e vamos ver se sobra algum time que não erra, que tem jogadores em time de várzea, mas já com contrato. Ele envia aqui abraço para os amigos Sabiá, Edmilson e Neinho. O Carlos Nascimento, vocês não acham que a queda de rendimento do Cruzeiro foi por causa do problema fora de campo? Fora Itair Machado. Agora, Fred, o Itamaraçu, lá de Betim, quer saber se você não acha que essa turma que está envergonhando o Cruzeiro deveria pedir para sair. Boa tarde, um abraço, Itamaraçu, né? A gente tem que tomar cuidado, né? Foram feitas denúncias, estão sendo averiguadas. Se realmente forem comprovadas, não há dúvida. Eles vão ter que sair, mesmo que não queiram. Eles vão ter que sair e sair punidos, inclusive judicialmente. Alguns podem sair até para prisão, se as denúncias forem realmente todas confirmadas. Pelo futebol brasileiro, a gente sabe, uma multa o Cruzeiro vai levar. Existe possibilidade, inclusive, de punições desportivas, o que seria péssimo, por erros de dirigentes, o clube, instituição, ser punido. Mas a legislação é essa, se for essa punição, o Cruzeiro terá que catar. Mas que tem gente que tem que dar muita explicação ainda, o que foi falado por enquanto ainda deixou a desejar. Falta mais explicação desse contexto. Vamos falar do Cruzeiro, então, no último bloco. Agora eu tenho um recado para você que quer se locomover em Belo Horizonte, com rapidez, tranquilidade e segurança. Cansado de ficar parado no trânsito? Com a Copertax você tem segurança com motoristas qualificados, comodidade e pontualidade. Com acesso à pista do MOV, você não vai ficar horas parado no trânsito. Baixe agora o app ou ligue para a central e peça o seu Copertax. Ah, e pelo app você tem até 30% de desconto. Copertax, um jeito novo de se locomover. Pessoal, além do app, você pode usar o site da Copertax para consultar o valor do seu translado. E é isso aí, você pode usar o serviço da Copertax na região metropolitana de Belo Horizonte, prezando sempre aí o melhor compromisso, qualidade, segurança, transparência. Baixe o aplicativo da Copertax e garanta até 30% de desconto em todas as suas corridas. É prático e bem mais barato. Ligue lá no 3241-2424 e vá de Copertax. Bom, vou fazer um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a classificação do Atlético ontem pela Sul-Americana.